Iniciando mais um trabalho, pessoal, Direito Previdenciário para o concurso do INSS de 2014. Vamos fazer este material com base no último edital do concurso do INSS. Pessoal, então vamos lá, definição de Seguridade Social. A Seguridade Social é definida na Constituição Federal, no artigo 194, caput, como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Opa, questão de prova. A Seguridade Social, ela está firmada num tripé, e esse tripé compreende saúde, assistência e previdência social. Portanto, Seguridade Social não é sinônimo de Previdência Social. A Previdência Social integra a Seguridade Social, mas é apenas um tripé deste todo. Continuando a definição, no segundo ponto, nós temos que a Seguridade Social é um sistema protetivo para resguardar o quê? Valores, direitos sociais mínimos. É um sistema formado pelo poder público e pela sociedade, onde todos atuam para garantir uma vida minimamente digna a todos. Estamos falando de valores mínimos indispensáveis à vida, à saúde. Nós temos, por exemplo, quando nós falamos de valores mínimos, nós temos ali o idoso com mais de 65 anos que não tem condição de se manter nem ser mantido pela própria família ou por alguém. Ele vai receber o quê? Um benefício de prestação continuada, um salário mínimo mensal. Ele vai receber aquele valor e através da assistência social. Então, é o quê? Um sistema protetivo para que ele tenha um mínimo de dignidade, um mínimo de vida digna. Então, a Seguridade Social também é um sistema protetivo para resguardar direitos mínimos e é formado por quem? Pelo poder público e pela sociedade. Nós veremos que a Seguridade Social, um dos princípios dela, é a solidariedade. Todos contribuem e esses valores são repartidos para todos, inclusive aqueles que não têm condição de se manter. SAP, Saúde, Assistência e Previdência Social, é o tripé que sustenta a Seguridade Social. Na saúde, detalhe, cuidado, ela é gratuita e universal. A saúde é gratuita e ela é universal, não depende de prova. Qualquer pessoa pode utilizar. Vamos supor que um milionário brasileiro queira ser atendido pelo SUS. Ele pega a fila, ele pode ser atendido? Ele pode. É gratuita e universal. É para todos. Sabemos e veremos que pelo princípio da complementariedade, o que acontece? Poderá instituições privadas também fornecer serviço de saúde privado. Daí existem os hospitais privados, os serviços privados. Mas a regra é SUS, saúde, ela é gratuita e universal e não depende de prova. Agora é diferente da assistência social. A assistência social ela é gratuita, mas depende de prova. Não é qualquer pessoa que vai receber o benefício da assistência social. Quem será que vai receber, por exemplo, aquele benefício de prestação continuada? Vai ser o idoso com mais de 65 anos, como eu já falei, que não tem a condição de se manter nem de ser provida a sua subsistência pela sua família, e ainda aqueles pessoas com deficiência que também não têm a condição de se manter. Então, são exemplos da assistência social. Então, portanto, o maior de 65 anos e o deficiente que não tem a condição de se manter por si ou por outrem. E a Previdência Social. A Previdência Social ela é contributiva e obrigatória. Só voltando um pouco na assistência social, para a sua prova, depende de prova. Eu devo, para receber o benefício de assistência social, comprovar que eu preencho esses requisitos. Tem a renda per capita, como nós veremos, e ainda é diferente, portanto, da saúde, que não precisa de prova. E na Previdência, nós temos que ela é contributiva e obrigatória. Contributiva e obrigatória. Para a Previdência Social, para que eu possa receber um benefício da Previdência, eu necessito contribuir. Ela é contributiva. Portanto, não se fala em tempo de serviço para aposentadoria mais, se fala em tempo de contribuição, porque a Previdência Social é contributiva e é obrigatória. A partir do momento que eu recebo,
que eu tenho atividade remunerada, eu estou obrigado a me inscrever na Previdência Social. Eu não posso estar desprotegido da Previdência Social. Qual das três não é gratuita? Previdência Social é contributiva. Ok? Saúde e assistência gratuitas. Lembrando que a assistência depende de comprovação de hipossuficiência. Origem e evolução legislativa no Brasil. Pessoal, está no edital. O que é importante saber? É a origem e evolução no Brasil. Só que para a gente chegar no Brasil, nós temos que citar nós temos que falar um pouco da evolução da Previdência no mundo. Então, rapidamente, a Previdência no mundo. Primeiramente, quem foi o primeiro patrocinador da Previdência Social? Foi a família. A família, por quê? Aquele que não tinha condição de se manter, por algum motivo, antigamente, nos primórdios, ele era mantido pela família. Ele ficaria lá encostado, ele não tinha condição de trabalhar, a família iria cuidar. Então era um sistema privado, tinha um caráter privado. O primeiro patrocinador, portanto, da Seguridade Social foi a família. Na Grécia, posteriormente, com a formação das sociedades de mútua ajuda, conhecidos como Eranoi, exigiam contribuições regulares e possuíam a finalidade de conceder empréstimos sem juros aos participantes nos quais se encontravam em necessidade. Nesse modelo aqui grego, a população evoluiu no pensamento e eles criaram sociedades de ajuda mútua. Como se dava isso? As pessoas contribuíam, era pecuniário. Elas contribuíam e faziam fundo, e esse fundo iria conceder empréstimos sem juros àquelas pessoas que necessitavam. Então, todos que participavam, se um dia ficasse em problemas, situação econômica problemática, a ele seria também concedido esse benefício. Então é interessante essa sociedade. Então foi o primeiro no mundo a surgir esse exemplo aí desses fundamentos, desses princípios do que posteriormente seria uma seguridade social moderna. Depois nós tivemos o primeiro ato relativo à assistência social. Aqui já é assistência. Ocorreu na Inglaterra em 1601. Foi a chamada Poor Relief Act. Eu não sei a pronúncia correta, guarde a escrita aí. Popularmente conhecida como Lei dos Pobres. Ela obrigava toda a sociedade a pagar uma contribuição que iria manter um sistema em favor dos mais necessitados. Observe aqui, pessoal, o que nós estamos dizendo. Em 1601, já na Inglaterra, ela, como nós vimos, ela obrigava, havia a obrigação de todos aqueles que recebiam de pagar uma determinada contribuição que seria estendida essa contribuição para aqueles que necessitassem. Então, era uma assistência social de caráter obrigatório. Todos deveriam contribuir para aqueles que... Era bem solidário, aqueles que necessitassem iriam receber essa contribuição. Continuando, depois nós temos o primeiro marco aí da Previdência Social. Surgiu na Alemanha em 1883. À época, o chanceler alemão Bismarck criou uma espécie de seguro para os trabalhadores da indústria. O empregador e o empregado deviam contribuir para um sistema que iria proteger o trabalhador no caso de doenças. Devido ao caráter compulsório de filiação e à natureza contributiva, tem-se a lei de Bismarck como marco inicial da Previdência Social no mundo. Se cair na sua prova, qual foi o primeiro marco da Previdência Social no mundo? Aqui nós temos que foi esse da Alemanha, surgiu com Bismarck. Olha o que nós temos em 1883. Eu sou um trabalhador da indústria. Eu estou trabalhando, obrigatoriamente eu vou ter que contribuir para quê? Para que se eu ficar doente, eu vou receber o meu benefício, o meu salário. Então é compulsório. Então é o primeiro marco de caráter compulsório, de filiação compulsória, contributiva que se tem notícia no mundo. Foi onde a Alemanha, pelo chanceler Bismarck, na época da indústria, para os trabalhadores da indústria. Agora, em 1917, nós temos a Constituição Mexicana. Observe aqui que nós já pulamos de 1883
para 1917. Existem outras datas, mas menos importantes, que não caem em prova. Então nós vamos ficar somente nessas mais importantes para não perder tempo. Em 1917, na Constituição do México, olha, a Constituição do México falou de seguro social. Ela trouxe essa expressão, seguro social, já em 1917. Foi uma Constituição que falou muito de direitos sociais, falou de direito de greve, de proteção aos trabalhadores e trouxe o seguro social. Então ela é um marco também porque foi a primeira a falar de seguro social. Agora, em 1919, nós temos a Constituição alemã, a Constituição alemã, conhecida como a Constituição de Weimar. A Constituição alemã, ela trouxe a expressão Previdência Social. Ela traz vários dispositivos sobre a Previdência Social, já nos moldes que nós conhecemos para o dia de hoje. Então ela tem essa importância. Essa Constituição ela ficou tão importante que foi inspiração para outras constituições, como a de 1934 no Brasil. Ela trouxe vários dispositivos que nós chamamos de democracia social, os direitos sociais. Nós temos no artigo 6º da Constituição os direitos sociais. Essa Constituição de 1919, ela já trazia isso, previdência social, assistência, entre outros. Então ela foi um marco também. Agora no Brasil, agora sim é o que está propriamente dito no nosso edital. Brasil. No Brasil, em 1543, surge as Santas Casas de Misericórdia, ou melhor, as Santas Casas de Misericórdia exerciam um papel protetivo em prol dos necessitados. Olha, nós temos aqui algo que nós conhecemos como assistência social. Essas Santas Casas de Misericórdia exerciam um papel, portanto, protetivo em prol dos necessitados. Em 1835, é criado o Mongeral, o Montepio dos Servidores do Estado. Ele possuía um caráter facultativo e contributivo, mas totalmente privado, sem participação do Estado. Montepio vem do italiano, original Montespios. Eram instituições de caráter privado que forneciam empréstimos. Então, já em 1835, como inspiração, foi criado com o nome de Mongeral. Era essa casa de contribuição de servidores do Estado. Ele possuía um caráter facultativo. Eu me cadastrava nele se eu quisesse. Se eu quiser, eu cadastro. E contributivo. Eu devo contribuir se eu quiser me cadastrar. Mas totalmente privado. Ele não tinha participação do Estado. O grande problema aqui é que ele era desvinculado completamente do Estado. Era algo que futuramente nós iríamos conhecer como previdência privada. Em 1835 foi criado então o Mongeral. Em 1888, regulado o direito à aposentadoria dos empregados dos Correios, 30 anos de efetivo exercício e idade mínima de 60 anos para a aposentadoria. Veja, pessoal, como que foi evoluindo no Brasil a Previdência Social, a Seguridade Social. Aqui já em 88, naquele século ainda, já tinha aqui direitos à aposentadoria. Empregados dos Correios. 30 anos de serviço e idade mínima de 60 anos, já teria então a aposentadoria. Nós temos aqui, pela primeira vez, noções de aposentadoria por idade e ainda por tempo de serviço. Olha, 30 anos de tempo de exercício, efetivo serviço e ainda com limite mínimo de 60 anos. Em 1891, a Constituição passou a prever a aposentadoria no Brasil aos servidores públicos que se invalidassem no serviço de sua função. Surge constitucionalmente a palavra aposentadoria. Cuidado, em 1988 nós não tivemos Constituição. Nós tivemos aqui um regulamento. Foi regulado por lei a aposentadoria dos funcionários dos Correios. 30 anos de efetivo exercício e a idade mínima de 60 anos. Agora, em 1891, nós tivemos a Constituição, a primeira aqui da República, em 1891. O que aconteceu? Pela primeira vez na Constituição surge a palavra aposentadoria. Se cair na prova dizendo qual é
quando surgiu pela primeira vez a palavra aposentadoria na Constituição, foi na Constituição de 1891. Só para lembrar que 1889 foi a proclamação da República. 2 anos depois, a Constituição trouxe a palavra aposentadoria. Em 1919, instituição do seguro de acidente de trabalho, indenização paga pelos empregadores aos empregados no caso de acidente em serviço. Foi evoluindo a Previdência. Nós já tínhamos a Previdência, nós já tínhamos a aposentadoria por idade em algumas funções, por tempo de serviço, melhor dizendo, e também o caso que nós vimos anteriormente do surgimento da palavra Previdência Social. Aqui nós temos agora a aposentadoria por acidente em serviço, surge em 1919. Nos dias de hoje, esse seguro por acidente de trabalho, ele integra o regime geral de previdência social. Vamos ler o texto abaixo aí. O Estado não arrecadava nenhum valor para si, nós estamos falando de seguro por acidente de trabalho. O Estado não arrecadava nenhum valor para si, apenas determinava obrigatoriamente essa proteção ao trabalhador por parte do empregador. O empregador deveria obrigatoriamente fornecer esse seguro por acidente de trabalho. O SAT, seguro por acidente de trabalho, era de natureza privada. Olha, ele era privado. A participação do Estado limitou-se à sua implantação coercitiva. Você tem uma empresa, você vai contratar funcionários, você deve obrigatoriamente recolher ali uma parte para o seguro por acidente de trabalho. Atualmente, como eu falei, o SAT integra o regime geral de previdência social. Dando continuidade, finalmente em 1923, através do decreto 4682 de 23, declarou-se o marco inicial da previdência social no Brasil. Esta sim, os concursos gostam de citá-la. A Lei Eloy Chaves. A Lei Eloy Chaves, como é popularmente conhecida, implantou as chamadas Caixas de Aposentadoria e Pensão, CAP. As CAPs, as Caixas de Aposentadoria e Pensão, eram criadas por empresa e tinha custeio próprio, sendo de natureza privada e adesão facultativa. Questões de prova. Qual foi o marco da Previdência Social no mundo? 1883, Alemanha, Bismarck. Qual foi o marco da Previdência Social no Brasil? Decreto 4682 de 23, Lei Eloy Chaves. No Brasil, foi a Lei Eloy Chaves. Ela implantou essas caixas de aposentadoria e pensão, a Previdência Social e ainda a pensão por morte estariam protegidas. E ela era privada e de adesão facultativa. Cuidado, pessoal. Essa Lei Eloy Chaves, apesar de ser um marco na Previdência Social no Brasil, ela trouxe um benefício facultativo, não era obrigatório e era privado, ainda não era o Estado que tomava conta da Previdência. Aqui é privada, de natureza privada. Os ferroviários foram os primeiros a se beneficiar das caixas de aposentadorias e pensões, tendo as outras categorias profissionais suas CAPs instituídas por outros decretos. Um funcionário transferindo-se de um serviço para o outro, sua CAP o acompanhava. Era quase impossível, então, manter os benefícios. Veja o problema de não ter uma previdência unificada, uma previdência mantida pelo governo. Cada categoria profissional possuíam as suas caixas de aposentadoria e pensão. Uma vez que eu saía do serviço ferroviário, ia, por exemplo, para o serviço de petróleo, a minha caixa de pensão deveria ser transferida. Perdia documento, perdia dados, os dados muitas vezes não batiam, então era um transtorno, então muito difícil de ser implantado. Apesar de ser um marco, quando o funcionário não exercia uma função exclusiva, ficava comprometido a sua previdência. Em 1930 foi criado o Ministério do Trabalho, nós estamos aqui agora, era Vargas. 3 anos depois nós tivemos a criação dos Institutos de Aposentadoria e Pensão, conhecido como IAP. O primeiro foi o IAP dos Marítimos. O primeiro IAP não foi dos ferroviários, mas sim o dos marítimos. Posteriormente, outras categorias profissionais foram beneficiadas. Qual foi o primeiro Instituto de Aposentadoria e Pensão? Foi dos marítimos.
Os IAPs, diferentemente das caixas de aposentadoria e pensão, não funcionavam por empresa, mas sim por categoria profissional. Além disso, sua participação era compulsória, aumentando assim o número de participantes. Ela tinha uma natureza jurídica de autarquia e era vinculadas ao Ministério do Trabalho. Olha que interessante, nós temos aqui que esse Instituto de Aposentadoria e Pensão de 1933, como o Ministério do Trabalho foi criado em 1930, ainda não era tão amplo as suas atribuições. Este Instituto de Aposentadoria e Pensão estava vinculado ao Ministério do Trabalho. Nós temos que as caixas de aposentadoria e pensão não era compulsória. Aqui sim, nós temos que os institutos de aposentadoria e pensão, ele era de participação compulsória. Você deveria estar recebendo, estar trabalhando em determinada empresa, em determinada função, você compulsoriamente deveria participar. E eles tinham a natureza jurídica de autarquia. Olha a semelhança aqui com o nosso INSS. Ele era uma autarquia, portanto, era descentralizado. Mas, apesar de ser descentralizado, estava vinculado à administração direta através do Ministério do Trabalho. Nós vimos Caixa de Aposentadoria e Pensão, vimos Instituto de Aposentadoria e Pensão. Mas nós temos mais. Nós temos que foi evoluindo ainda. Em 1934, Constituição, ela foi inspirada na Constituição Alemã de Weimar, de 1919. Foi a primeira a estabelecer uma forma tríplice de custeio previdenciário, Estado, empregador e empregado. Foi a primeira Constituição a utilizar a palavra previdência. Aí vai ficar uma dúvida. Peraí, a primeira a usar a palavra previdência? Sim, aqui em 1891 surge a palavra aposentadoria. Antes, nós vimos aqui que a Constituição de Weimar a Constituição do México trouxe a expressão seguro social e não a aposentadoria. Aqui nós temos que em 1891 surge a palavra aposentadoria. E no nosso texto, que nós acabamos de ver, a Constituição de 1934, ela trouxe a palavra previdência. A primeira Constituição, então, a trazer a palavra previdência. 1934, Constituição brasileira, após a Revolução Constitucionalista, surge essa Constituição inspirada na democracia social de Weimar. Ela traz a previdência social com uma tríplice forma de custeio. O Estado vai contribuir com uma parte através dos recursos, o empregador, o dono da empresa, e também o empregado. Uma parte do seu salário vai ser descontado para esse seguro, para que você, funcionário, fique assegurado. Estado, empregador e empregado. 1934, palavra previdência. Em 1937, surge a expressão seguro social na Constituição brasileira. Nós vimos que essa expressão já existia na Constituição de 17 no México. Em 1917, no México, surge a expressão seguro social. Agora, no Brasil, em 1937, 20 anos depois, também surge a expressão seguro social na Constituição de 1937. Em 1946, também houve uma Constituição. Foi a primeira a utilizar a expressão com as duas palavras juntas, Previdência Social. Aí sim nasce a expressão Previdência Social. Pessoal, como a gente pode observar, são muitas constituições. Nós tivemos de 1924 do Império, nós tivemos a de 1989, depois nós tivemos a Constituição de 1934, a de 1937 e agora a Constituição de 1946. A primeira a utilizar a expressão com as duas palavras Previdência Social. Em 1960, a Lei 3807, conhecida como Lei Orgânica da Previdência Social, essa aqui os nossos pais conheceram, Lei Orgânica da Previdência Social, uniu toda a legislação dos IAPs. Como eu falei, o grande problema do IAP, o Instituto de Aposentadoria e Pensão, é que era funcional. Tinha o IAP dos marítimos, que foi o primeiro, tinha o IAP dos ferroviários, o IAP de outras instituições. Aqui a Lei Orgânica da Previdência Social
uniu a legislação dos IAPs. No final, o que sobrou foram vários IAPs com diferentes participantes e as mesmas regras para concessão de benefício. Logo, o mais esperado ocorreu. Em 1966, houve a unificação dos IAPs em um único instituto, o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. Vale ressaltar que a efetiva implantação do INPS se deu em 1967. Apesar, portanto, de 1960 surgir a lei, a sua efetiva implementação foi em 1967, uma data não muito boa para os brasileiros. Em plena ditadura militar, nós tivemos aí a Constituição da época, ponta de baioneta, a Constituição do terror. Então, lembrando, pessoal, é uma data importante, 1967, a efetiva implantação do INPS, unificou todos os institutos de aposentadoria e pensão. Continuando, nós temos que após isso, em 1977, foi instituído o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, o SIMPAS, também conhecido, também ficou famoso o SIMPAS. Ele agregava vários institutos relacionados à proteção social, que era o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, o Instituto de Administração Financeira de Previdência Social, IAPAS, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS, a Legião Brasileira de Assistência, a LBA, a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, FUNABEM, a famosa FUNABEM, que também se tornou uma prisão de menores, a Central de Medicamentos, SEMI, e a Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social, a DataPrev. Resumindo, porque não cai em prova, o que o SIMPAS fez? Uniu vários institutos. Em 1977, todos os institutos espalhados que tinha certa proteção do seguro social, certa proteção à sociedade, foram unidos em 1977 através do SIMPAS, Sistema Nacional de Previdência Social. Nós temos mais 2 slides para a gente passar rapidamente, para não encerrar o nosso tempo, para encerrar a nossa aula de hoje. Enquanto o INPS administrava a concessão dos benefícios dentro, como nós falamos, do SIMPAS. O INPS administrava concessão dos benefícios, o IAPAS administrava a parte relacionada ao custeio. INPS, benefício, IAPAS, custeio, din-din, como a arrecadação de contribuições. O INAMPS administrava assistência médica e, à época, somente quem era assegurado fazia jus às suas prestações. Atualmente, a única remanescente do SIMPAS é a DataPrev, atual empresa de tecnologia e informações de previdência social. É um instituto, é uma empresa muito importante e esses dados são utilizados constantemente pelo governo, ligada ao INSS quanto à SRFB. INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, já caiu até em prova, hein? Isso já caiu o nome do INSS, o que significa? Se é Seguridade Social, é Instituto Nacional do Seguro Social, enquanto a SRFB, Secretaria da Receita Federal do Brasil. O DataPrev, ele existe ainda, é o único remanescente, é o único que sobrou, e ele presta informações tanto para o INSS, para a Secretaria da Fazenda. É um grande banco de dados. O DataPrev é um banco de dados importantíssimo, até mesmo para o desenvolvimento nacional. Então, o INPS ele mexia com o quê? Concessão de benefício. E o IAPAS? O IAPAS era com custeio, administrava o recolhimento de fundos de dinheiro para financiar a Previdência Social. INAMPS, todo mundo sabe que mexia com assistência médica. Só sobrou do SIMPAS o DataPrev, ok? Que serve tanto o INSS quanto a CRFB. Para terminar, em 1990, com a criação do Instituto Nacional do Seguro Social, esse é o nome, cuidado que você não vai errar isso na prova, Instituto Nacional do Seguro Social. Houve a extinção do SIMPAS, o INSS surgiu da fusão do INPS com o IAPAS. A parte da saúde é hoje ministrada em sua totalidade pelo SUS. Em 1991, entraram em vigor as leis 8.212 e 8.213, que atualmente normatizam parte da Seguridade Social, em especial da Previdência Social.
Pessoal, nós vamos trabalhar muito com essas duas leis. Lei 8.212, Lei 8.213. Esse será um trabalho árduo, será um trabalho longo, mas eu quero trabalhar com vocês. Então, nesse slide aqui, terminou o vídeo, surge 90 o INSS, da fusão de quem? Do INPS e IAPAS, Instituto Nacional do Seguro Social, e o Instituto, que é o Instituto da Administração da Previdência e Assistência Social. Dos dois, a fusão, surge o INSS, que é a matéria de nossa próxima aula. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.